A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro decidiu deixar a presidência nacional do PL Mulher, o núcleo do Partido Liberal voltado à participação feminina na política. A decisão foi comunicada ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, após uma reunião em Brasília. Segundo Michele, a saída foi definida após conversas com o marido dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem como motivo a dedicação à família, especialmente aos cuidados com o marido e a filha. Aí a postagem, nota de esclarecimento que Michele Bolsonaro deixou nas redes sociais, até bastante longa e detalhada. Enfim, a decisão estaria ocorrendo após uma crise interna envolvendo Michele, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, filho de Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, todos nós acompanhamos, os dois protagonizaram um embate público sobre decisões políticas, espaço dentro do partido, nas redes sociais, algo que não foi feito em particular, foi feito publicamente, de uma forma muito delicada nesse momento de corrida eleitoral. Aliados de Michele relatam que ela também passou a reavaliar sua possível candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. O PL, por outro lado, afirmou que respeita a decisão, destacou o trabalho dela à frente do PL Mulher. Celina Leão e também Damares Alves, Paula Camacho teriam participado desse encontro, dessa decisão. Michele Bolsonaro conversou com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que voltou às pressas dos Estados Unidos para conversar especialmente com ela. Ainda é indefinida essa possibilidade de Michele seguir no cenário político, de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. De qualquer forma, a gente vê uma reação muito difícil, muito dura da direita, da oposição ao governo Lula. A maioria, eu tenho essa impressão, achando que Michele pode acabar tumultuando, prejudicando Flávio nessa corrida, especialmente por essa dificuldade de comunicação que teria Flávio, um pouco mais de falar com o público feminino. E aí Michele, justamente que presidia o partido, falando bastante com esse público, com algumas mulheres representantes em todos os estados, deixaria Flávio com um pouco mais de dificuldade nesse momento tão delicado com esse público. Olha, Adriana, isso tudo, como eu já falei anteriormente, é culpa do STF, dessa condenação esdrúxula de um golpe que nunca aconteceu, e com decisões dizendo que o presidente Bolsonaro não tem direito a falar, não tem direito à sua liberdade de expressão. Nem os piores bandidos que existem tiveram sua liberdade de expressão cerceada do jeito que o presidente Bolsonaro está tendo agora. Ou seja, isso tudo está acontecendo por conta disso. A gente tem que deixar isso muito claro. Não é culpa de Flávio, não é culpa de Michele, é culpa dessa decisão que está deixando o presidente Bolsonaro calado ou obrigando a não participar da campanha. É isso. Agora, qual foi a solução encontrada pelo próprio Jair Messias Bolsonaro? Segundo a Michele, colocar ela, a esposa, que é uma voz ativa, importante, ela fala bem, ela gesticula muito bem, ela tem ideias boas para gerenciar e comandar o PL Mulher. Por quê, gente? Segundo as pesquisas que estamos vendo, diversas pesquisas, o presidente Lula, ele tem muito mais aceitação entre as mulheres do que o Flávio. Aproximadamente ali 41% do eleitorado feminino prefere o presidente Lula e contra 29% que prefere o Flávio. Diante desses números, que são muito devastadores para a direita, para a candidatura do Flávio, a Michele, ela correu o Brasil em busca de mudar este cenário. E ela conseguiu, segundo o próprio vídeo dela, ela conseguiu mudar e bastante, conseguiu emplacar diversos nomes femininos, conseguiu mudar esse paradigma que estava em cima da família Bolsonaro, que grande parte foi a mídia que colocou, né? Colocou e deu a notícia com muito entusiasmo, falando as frases que o presidente Bolsonaro falou naquela época e distorcendo tudo. Diante disso, o presidente Lula, ele tem esse ativo feminino, esse ativo político feminino muito mais forte. Aí eu te pergunto, a Michele Bolsonaro sair da campanha, sair da presidência do PL, que ela foi designada para melhorar, né, a imagem dos Bolsonaros, do bolsonarismo perante as mulheres, e ela teve sucesso, sair agora vai ajudar ou vai atrapalhar? De um lado e de outro, a gente pode falar que os dois, porque o vídeo realmente veio no momento inoportuno, veio com críticas muito pesadas há 3 meses da eleição.
Mas, por outro lado, ela estava fazendo um trabalho muito importante. E não só entre as mulheres, gente, entre os evangélicos, que é a grande parcela da população cristã que vota nos conservadores. Então, ela tem duas vozes muito importantes durante a campanha, que são os votos femininos e os votos dos evangélicos. Mas, diante de tudo que aconteceu aí, né, de tudo do vídeo que aconteceu, dessa briga interna, familiar que está acontecendo, que foi exposta, infelizmente, roupa suja não se lava em público, né, se lava em casa. Diante de tudo isso, ficou insustentável a permanência dela lá na presidência do PL Mulher. Agora resta saber, será que ela vai continuar na campanha, principalmente como pré-candidata ao Senado? Veja, ela está disparado nas pesquisas como senadora lá em Brasília. Ela está disparada. Agora, ela vai continuar? Essa é a questão principal, porque se ela desistir, esses votos provavelmente podem ir para o desembargador Coelho, podem ir para Bia Kicis, podem ir para outros nomes da direita também. Mas é como se estivesse jogando fora um ativo tão importante como a Michelle Bolsonaro. Ela carrega o nome Bolsonaro, ela carrega o nome da mulher que ela conseguiu alavancar todos esses meses e também carrega o voto dos evangélicos. É uma pena esse episódio todo, esse momento, mas é preciso lidar com a realidade. Vou pedir para jogar na tela de novo a postagem de Michelle, que eu vou destacar um trecho. Só antes disso, aqui no chat, Geisiane Freitas, só ela sabe o que passa. Michelle mudou, é uma troca, saiu do PL ou da presidência do partido para outro cargo maior, em breve, né? Direita está muito desorganizada e muita gente não gostou também, Geise, dos contatos de Michelle com Alexandre de Moraes. Beijo em um encontro, irmão em Cristo em outro, enfim. O que eu queria destacar dessa postagem dela é que dessa vez ela deixa bastante claro já no começo, depois de muito refletir com o meu marido sobre o momento que estamos vivendo em nossa família, me reuni aí, então ela diz, com o Valdemar, e anuncio aqui a decisão, comunico, de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar integralmente aos cuidados para com meu marido e minha filha. Será que ela se afasta do cenário político? Parece difícil. A Michelle, ela nunca deu indícios de que ela tinha tanto interesse assim pelo Senado. Ela já deu mais de uma entrevista ali, bem rapidinha, né, entre uma prisão e outra ali do Bolsonaro, quando ele ia para prisão, para Papudinha, quando ele voltava para domiciliar, ela sempre dizia que ela não sabia se ela ia de fato para o Senado, que era, enfim, ela realmente não tinha ainda essa perspectiva, justamente por causa em decorrência da situação do Jair, da situação de saúde do Jair. Então, o primeiro ponto que é esse, né? A Michelle, ela nunca deixou claro se ela iria de fato ao Senado, enfim, ela sempre deixou essa questão aberta. Eu acho que o problema começa ainda antes da perseguição mais explícita do STF. O problema começa em o PL ser o partido do Valdemar, a figura do próprio Valdemar. Acho que o problema começa em não ter uma base intelectual do movimento, o problema começa em não ter uma base de militância do movimento, de não ter uma ideia muito clara do que está se defendendo ou não, qual é a diretriz que nós vamos fazer aqui, quais são os valores que nós vamos defender sem timidez. Acho que existe muito ainda isso dentro da direita, uma certa timidez. Não, eu defendo isso aqui e é isso aqui e acabou. Tem também a possibilidade do próprio Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes tinha como objetivo implodir ali esse restinho que tem a respeito da direita, parabéns, Ciro Gomes conseguiu, porque o conflito familiar que claramente existe veio a público e tomou completamente todo o espaço político. Antes esse conflito provavelmente já existia, mas era muito mais controlado ali, justamente também pela própria situação de Jair, né? O Jair estava em outra situação, então provavelmente ele era o elo que segurava esse conflito familiar que tomou agora o público, né? Que veio agora à tona. E tomou o espaço, o lugar do conflito político. Então, o fato é o seguinte, isso vai impactar, de certa forma, assim, a campanha do Flávio, porque a maior parte da população, inclusive, é mulher no nosso país. Então, assim, você está não contando com a maior parte da população, que é mulher. O número de evangélicos só cresce também no país, o número de cristãos de maneira geral. Então, você está abrindo mão de uma parcela muito importante aí da população que vai votar agora daqui a pouquinho. Então, eles tinham que resolver essa questão interna porque o brasileiro que tem como opção Flávio ou Lula, de verdade, não tem absolutamente nada a ver com conflitos internos familiares. Então, o projeto de país e o projeto político para o país tinha que vir em primeiro lugar.
O Geise, você me lembrou uma coisa, e lendo aqui os comentários também, é porque tem muitas pessoas que não entendem que quem define a eleição, principalmente essa eleição tão polarizada, é justamente o centro. É a pessoa que não é nem bolsonarista, nem lulista. É a pessoa que está em dúvida em quem votar. Porque quem é bolsonarista já não vai mudar de voto. Exatamente. Quem é lulista ou de Também esquerda não vai mudar de voto. Então, quem essas pessoas, o Flávio Bolsonaro, o Lula, né? Quem os candidatos têm que convencer é o pessoal de centro. É o pessoal que não lê sobre política, que vai ler a manchete falando Só de centro, às vezes o cara é de direita, mas ele não é bolsonarista. Porque tem essa possibilidade também. Existem as pessoas e elas também têm uma legitimidade, um ponto, uma credibilidade. Não é necessariamente bolsonarista. Ela tem esse direito também, essa liberdade de pensar também dessa forma. Então, até essa pessoa também está sendo afastada. Não necessariamente o cara que está desinformado, mas às vezes o cara sabe de política, entende, está dentro desse cenário, defende um valor. Vamos nem usar aqui o termo direita-esquerda, vamos usar os termos das escolas políticas. Às vezes ele defende uma ideia mais conservadora, ele defende uma ideia mais liberal, mas o tom dessa pré-campanha anda tão bélico, tão alto, que isso tem assustado também essas pessoas. Paulo, desculpa te interromper. Eu acho que esse tipo de rusga, né, esse tipo de briga que acontece, principalmente em relação à mulher, que é um flanco na campanha do Flávio, realmente é um voto a se buscar. E quando, em vez de acolher a mulher que está ali reclamando de alguma coisa, de novo, talvez não fosse o timing correto, mas ao invés de atacar todas as pedras, acolhesse e tentasse trazer uma união, a pessoa que está em dúvida, que não tem certeza, que está, por exemplo, pensando em não votar em nenhum dos dois. Se não votar em nenhum dos dois, vai favorecer o Lula, por exemplo. A pessoa não votar em nenhum dos dois, vai favorecer o Lula e vai perder, o Flávio vai perder. Então, qual seria a vantagem? Você tem que convencer aquela pessoa a votar na direita. Deixa eu só passar para a Ludmila, que ainda não falou sobre o importante tema, e claro, queremos ouvi-la também, Lud, a importância, né, desses públicos, desses grupos, as mulheres, os evangélicos. Eu me lembro no vídeo que Michele gravou, ela falando, eles acham que eu não entendo de política, e deu uma certa até risadinha. Por isso eu tenho a impressão de que ela tem interesse sim no cenário. Flávio pediu desculpas por não atender uma determinada ligação, que muito teria chateado Michele, mas no chat comentam, e eu passo para você pegando esse ponto. A esquerda está, nesse momento, comemorando essa confusão toda dentre a família Bolsonaro, dentre a direita, a oposição ao governo. Não precisam nem mais investir os 500 milhões em publicidade. É sentar, pegar a pipoca e se divertir no momento. Exatamente, Adriana. Não me parece uma atitude muito inteligente, assim, francamente falando, afastar a Michele, que tem essa baita interlocução com o público feminino, que a gente sabe que é um público que falta mesmo, estatisticamente, as mulheres votam menos na direita do que os homens. Até teve não vou nem entrar nessa discussão aí agora não, mas existe isso é uma ciência, uma estatística. Então, por que desprezar uma pessoa que consegue capturar votos assim de forma tão eficiente como a Michele, por conta de uma briga familiar? Tem várias camadas essa história aí. Inclusive, ela disse que o PL elegeu 1.005 candidatas em 2024, o que significou um aumento de 45,8% em relação a 2020. E ela atribui esse aumento, um aumento assim, enorme, ela atribui ao trabalho do PL Mulher, em que ela, né, teve aí à frente durante tanto tempo. Então, seria inteligente mesmo desprezá-la dessa forma em nome do quê, exatamente? E eu sempre digo o seguinte, não é possível ter uma visão muito completa dessa treta toda quem não frequenta ou não conhece o ambiente do X, antigo Twitter. Então, quem só frequenta Instagram vai entender um pouco, mas não vai ter aquela visão total de quem está no X, porque o foco foi lá. Eu digo que o foco foi lá porque eu frequento o X, aí pode botar aí uma década, eu sei o que está acontecendo lá, eu vi que o foco começou de lá e foi dali que a coisa se expandiu.
O X, até a esposa do Olavo de Carvalho, a Roxane, ela apelidou de a Cracolândia da internet, porque ali é onde toda a agressividade é a rede mais agressiva. Você pode até ver uma ou outra agressividade no Instagram, tal, nas outras, no TikTok, mas no X não tem nada que se assemelhe. Então, quem está ali sabe, viu o que os próprios bolsonaristas fizeram com a Michelle durante os últimos meses, eu poderia até dizer de um ano para cá. E não apenas a agrediram verbalmente, com palavras de baixo calão, inclusive de cunho sexual, mas também trocaram o sobrenome que ela escolheu. Ela escolheu utilizar o sobrenome Bolsonaro, o sobrenome do marido dela. Ela se apresenta como Michelle Bolsonaro. E hoje, bolsonaristas ligados a essa ala, né, que estão do lado do Flávio nessa história, eles passaram a chamá-la de Michelle Firmo. Esse nome, eu nem sabia, até bem pouco tempo eu nem sabia, o sobrenome da Michelle era Firmo, mas para tirar o nome dela, né, de desvincular o nome dela do nome Bolsonaro, como se fosse possível, né? Ela nada mais, nada menos do que a mulher do Bolsonaro, a esposa, que tá lá o dia inteiro com ele, dorme com ele, a esposa dele, ora. Então, mas eles não conformados com isso, com eventuais posicionamentos políticos dela, eles passaram a chamá-la de Michelle Firmo. E isso é algo muito, muito simbólico, muito poderoso, então não apenas xingamentos, mas também a própria modificação de como os bolsonaristas passaram a chamá-la em público. Então isso não me parece uma coisa muito inteligente. Inclusive muitos pregam o divórcio, o que, né, seria algo, inclusive aí, contra o conservadorismo, o tradicionalismo que eles dizem, o sistema no qual eles dizem pertencer, ao qual eles dizem pertencer. Então não me parece ser uma escolha muito inteligente, mas foi isso que acabou acontecendo. Ela acabou, depois de muitas agressões, aparentemente desistindo da política, pelo menos num primeiro momento. Aparentemente ela gosta de política, deve voltar no futuro, mas no primeiro momento ela aparentemente desiste, e isso pode ter várias motivações, e a gente aqui só vai poder especular. Ela dá uma dica na carta dela, dizendo que essa decisão foi tomada em conjunto com o marido. Então daí muitas especulações vão acontecer, se o marido realmente está do lado dela, protegendo, ou simplesmente está do lado dos filhos e estimulou que a mulher saísse da política. Isso aí cada um vai dar a narrativa que mais lhe agradar. O que importa é que nesse momento, o mais grave é que o Bolsonaro ele não pode falar, ele não pode sequer se manifestar sobre essa treta, dizer qual que é o posicionamento dele, se ele incentivou isso, se ele não incentivou, se ele está do lado da candidatura do Flávio, ou se ele apoia a decisão da mulher de se afastar do Flávio. O fato é que nesse momento, ela se afastando da presidência do PL Mulher, ela não vai mais precisar, pelo menos por uma questão de fidelidade partidária, ela não vai mais precisar fazer palanque com o Flávio, coisa que, né, certamente ela devia estar muito incomodada, já que ela ela teve essa briga com ele aí interna, ela devia estar incomodada com isso, não vai mais precisar fazer, e, consequentemente, né, acredito que ela também não vai mais participar da eleição ao Senado. Agora, eu vi um tweet do Carlos Bolsonaro, após esse anúncio dela, dizendo que, dando uma indireta, no sentido de que, na verdade, isso seria uma jogada da Michelle para se desincompatibilizar por conta de prazos eleitorais, como se ela quisesse se desincompatibilizar da função ali de dirigente do PL Mulher para se candidatar a alguma coisa. Mas eu até tive o cuidado de procurar na legislação eleitoral se existe essa necessidade de desincompatibilização de dirigentes. Existe a necessidade de desincompatibilização de governadores, isso já aconteceu, por exemplo, Zema se desincompatibilizou. Existe a desincompatibilização de servidores públicos, agora o prazo vai ser no dia 4, mas não me consta que a Michelle seja uma servidora pública, então não me parece que seja o caso, não existe prazo de desincompatibilização para dirigentes partidários. Então, não me parece que esse tweet do Carlos Bolsonaro
faça algum sentido do ponto de vista legal. Então, por enquanto está tudo no campo da especulação e, infelizmente, nessa o Moraes está nadando de braçada ao manter o Bolsonaro calado, né, proibido de falar, né? Ele certamente poderia desfazer muito dessa confusão que se instaurou nesse momento.